Bom, professora, agora eu vou falar um pouquinho dos jogos que eu pesquisei, né? Dos jogos que eu estudei. E eu procurei enquadrar esses jogos dentro dos parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, né? E dentro do que ele pedia, né? E separei esses jogos em pastas diferentes, né? De acordo com os tipos de jogos que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu separei nessas 3 pastas os jogos que eu pesquisei: cidadania e cotidiano, história da arte, pintura, gravura, textura e luz. Então, de acordo com essa separação que eu fiz aqui, essa separação eu fiz mais ou menos de acordo com aqueles parâmetros, né, do curriculares nacionais. Bom, vamos lá. O primeiro jogo que eu pesquisei foi que a senhora me passou, né, a respeito da mansão de Quelícera. E eu vou estar falando um pouquinho dele agora. Tá, tudo bem. Bom, esse game da mansão de Quelícera, eu vou mostrar as imagens aqui pra senhora. Tá aqui as imagens. Esse game eu incluí ele na pasta de história da arte. Aqui, mansão de Quelícera. As imagens do jogo. Aí eu vou estar falando mostrando as imagens, depois falando das minhas conclusões. Tá aqui. 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 Aqui, né? Tudo bem. Bom, eu joguei o jogo, né? Como eu disse pra senhora, eu joguei mais um pouco dele, que eu tinha jogado pouco e precisava conhecer bastante para poder falar. E é o seguinte, esse game, ele é bom, ele é legal, ele é divertido, ele ensina, assim, muita coisa sobre a arte, mostra as obras de arte, mostra os estilos, mostra o nome dos pintores, né? E você tem que pesquisar algum conhecimento a respeito de arte para poder conseguir jogar esse jogo, né? Tem que saber o nome dos pintores mesmo, né? É um jogo bem educativo mesmo e que o foco é arte e educação. Assim, ele não foi meu favorito por não chamar tanta atenção da criança, mas de qualquer maneira, se você for pensar em um jogo de arte e educação, ele é um jogo sobre a história da arte, ele é um jogo assim, ele é um jogo até bem completo, embora ele seja um pouco chato, um pouco maçante, e não tirando os méritos, né, de quem se esforçou para fazer, da equipe, né, que é um jogo produzido aqui no Brasil, né, mas assim, eu não achei que é o que chama, assim, na verdade, a atenção da criança, né, o jogo A Mansão de Quelícera. Nisso eu pesquisei mais alguns jogos e agora eu vou estar mostrando para vocês. Bom, o próximo jogo, na verdade, que eu pesquisei foi Assassin's Creed. Vou mostrar as imagens para vocês. Deixa eu ver aqui. Esse Assassin's Creed eu enquadrei ele também dentro da história da arte. Tá aqui as imagens. Tá vendo?
as imagens do jogo, ó, natureza, fauna marinha. É um jogo de imagens bem bonitas, na verdade, né? Bom, vamos lá. Esse jogo, ele mostra muitos animais do mar, barcos, navios antigos, um jogo que a gente pode trabalhar, por exemplo, sobre a independência do Brasil, sobre o período colonial, sobre as regiões e culturas brasileiras, né? Um jogo que tem um pouco de violência, é um jogo que dá para abordar todos esses assuntos e fazer, por exemplo, uma aula jogada, por exemplo, e depois, por exemplo, fazer uma roda de conversa a respeito desses vários temas e recentemente, mudando um pouco do contexto, eu participei de uma roda de conversa. Eu achei muito interessante. Essa roda de conversa era entre crianças de 9 e 15 anos, mais ou menos, do curso que eu faço de Infância e Direitos Humanos. E no começo dessa roda de conversa, as crianças estavam muito tímidas. Mas depois que a gente começou a entrar no assunto, debater com elas, elas foram se animando. E no final, essa roda de conversa foi muito interessante, foi muito produtiva. Tanto para mim como orientador, tanto para as crianças, né? No sentido de aprender coisas novas, a saber o que eles pensavam, a maneira que eles pensavam. Então, eu penso que uma maneira interessante de contextualizar essas aulas, né, seriam através da roda de conversa. E por último, né, o fazer, né, como diz a abordagem lá da triangular, né, Dana May, seria o fazer artístico, né, que poderia ser, por exemplo, uma aula sobre a história da arte, poderia ser, por exemplo, um figurino, sobre uma aula sobre figurino, sobre as roupas, né, que eram utilizadas naquela época, uma aula de, não sei, pode explorar diversos sentidos, né, uma aula por exemplo, cinema, tem vários filmes, uma aula sobre gravura, né, daquela época, dá pra, assim, esse fazer artístico, né, abordar várias coisas, né, interessantes, né, e, assim, como é um jogo, assim, bem legal, a maneira que a gente chama a criança, que eu entro no mundo da criança, né, e ensino a arte, passo aquilo que eu quero, primeiro eu entrando no mundo dela através do jogo. E é isso, né, que eu quero mostrar nesse meu trabalho. Bom, vamos lá. Agora eu vou falar do segundo jogo que eu pesquisei. O segundo jogo que eu pesquisei, segundo não, terceiro na verdade, né? Ele se chama Dead Rising. Esse Dead Rising, eu separei ele na pasta Cidadania e Cotidiano. Vou mostrar as imagens para vocês. Tá aqui as imagens do jogo. Bom, a respeito desse jogo Dead Rising, ele é um jogo que tem morte, é um jogo de zumbi, é um jogo de violência. E por que não aplicar um jogo desse para as crianças? É um jogo assim que elas gostam, né? E que é a realidade. Muitas crianças humildes, né?
que assim, os setores mais pobres, elas vivem essa realidade, né? A realidade de violência, a realidade das drogas, a realidade das armas, são a pobreza. E por que não utilizar um jogo desse para aproximar, chegar na criança e a partir desse jogo estar construindo um conhecimento através dessa realidade dela. Eu acho isso muito interessante, porque pensa bem, a gente pode falar sobre N temas da vida da criança utilizando um jogo desse. A criança vai gostar do jogo e vai falar sobre a sua vida. É assim, uma porta de entrada do professor para a criança. A gente pode utilizar esse jogo e depois contextualizar isso falando sobre casos de violência, falando sobre drogas, falando sobre pobreza, falando sobre marginalização, sobre diversos temas. E depois a gente pode estar fazendo a arte em si, a gente pode pesquisar diversas coisas. Pode ser uma aula, por exemplo, sobre cinema, pode ser uma aula de teatro, onde a criança pode interpretar personagens, pode improvisar, pode ser uma dança, uma coreografia, né? Que por exemplo, sobre o cotidiano mesmo da criança, né? Pode ser através de música, que a criança hoje gosta muito daquelas músicas tipo o rap, o funk, falar sobre essas músicas. Então a gente pode abordar assim N temas a respeito de um jogo desse, né? E é mais ou menos isso que eu estou buscando. Esse trabalho de conclusão de curso, nesse meu artigo, mostrar que é possível, através dos jogos que mostram um pouco do cotidiano da criança, estar ensinando para ela, e que isso pode ser uma experiência muito positiva, tanto para mim, professor, quanto para a criança, né? É uma maneira de eu estar construindo esse conhecimento através do jogo. O jogo, na verdade, é uma ferramenta na construção, estaria funcionando, né, como uma ferramenta na construção de conhecimentos. Vamos lá, eu pesquisei mais jogos, vamos mostrar. O próximo jogo que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, ó. Chama-se Forza Horizon 2. Vou mostrar para vocês. Ele tá na parte de pintura, gravura, textura e luz. Porque vou mostrar para vocês as imagens do jogo. Tá aqui. Tá vendo? Jogo das imagens muito bonitas. Vamos lá. Bom, esse jogo ele tem muita imagem de campo, imagem que mostra, por exemplo, o cerrado, imagens de cidades, do litoral, imagem de casas, de prédios, palacetes, montanhas. Mostra bastante a fauna, a flora, mostra carros, muitos carros, né? Assim, é um jogo muito legal que as crianças gostam, né? E esse é um jogo que a gente pode falar sobre muita coisa. A gente pode falar do meio ambiente que as crianças vivem, a importância de preservar, né, o meio ambiente. E, assim, dá para abordar vários temas, se pensando em termos de aula, em termos mesmo, né, dos parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, dá pra gente abordar assim diversas coisas diferentes, né?
a respeito de um jogo de corrida, né? A gente pode falar sobre as casas, sobre os prédios, sobre a cultura de Goiás. A gente pode, sei lá, a gente pode, por exemplo, fazer um estudo artístico, por exemplo, dos tipos diferentes de arquitetura da nossa cidade, dentro do nosso estado, né? Tem arquiteturas diferentes, né? A gente pode falar, por exemplo, sobre o barroco, que é uma arquitetura que tem aqui, uma arquitetura mais antiga da nossa região. A gente pode falar sobre as cidades históricas tombadas assim pelo patrimônio no estado de Goiás. Pode falar sobre Goiás Velho, pode falar sobre Pirenópolis, através de um jogo desse. Então, é mais ou menos isso que eu quero mostrar sobre as maneiras que a gente pode usar diversos jogos que são do cotidiano da criança para estar ensinando, né? E criando, né? Trazendo, né? Esse conhecimento, né? Construindo mesmo esse conhecimento junto à criança, né? E vamos lá, tem mais jogos que eu pesquisei. O próximo jogo que eu pesquisei eu vou mostrar para vocês. É esse aqui, ó, do Kinect Rivals. Kinect Sports. Vamos lá. Esse jogo eu enquadrei ele dentro da pasta de cidadania cotidiana, né? Porque é um jogo de esportes e que tem tudo a ver com várias coisas, né? Que a gente vive no dia a dia, no serviço da gente. Vou mostrar as imagens. Tá aqui. Bom, o jogo mostra assim, esportes, né? Jogos de tênis, jogos de futebol, competições, né? Jogos de tiro, né? Jogos de diversos tipos de jogos, né? Que jogos é uma coisa que a gente pode trabalhar com a criança, várias coisas, principalmente o sentido do trabalho em equipe. A gente pode trabalhar de várias maneiras, né? A importância de se competir, não só de vencer, o trabalho em equipe, que as crianças trabalham unidas para alcançar seu objetivo. E a gente pode estimular a criticidade da criança, o pensamento crítico a respeito desses jogos. E o professor é um elemento fundamental disso, nessa construção de conhecimento. Ele vai estar utilizando esses jogos para adentrar no mundo da criança e mediar essa informação. Transformando essa informação em conhecimento, na verdade, né? Na verdade, construindo junto à criança esse conhecimento através do jogo como ferramenta educacional. E por último, a prática, né? Eu acho que essa abordagem triangular se enquadra muito bem nisso aí, né? Porque assim, através dessa abordagem triangular, a gente consegue ensinar e contextualizar esse aprendizado, né? E vamos lá, vou mostrar o próximo jogo, o último jogo que eu pesquisei. Chama-se Rise Rome. Vou mostrar as imagens para vocês. Esse Rise Rome eu enquadrei ele dentro da pasta de História da Arte. Aqui, vou mostrar as imagens.
Bom, esse jogo é um jogo que fala sobre Roma, fala sobre a mitologia, fala sobre a história de Roma. É um jogo que tem assim um pouco de violência, mas é um jogo que mostra muito a história, né, da Idade Média, os lutadores, os guerreiros, os soldados romanos, mostra o Coliseu. Imagina uma aula, por exemplo, sobre a Idade Média, falando sobre a Idade Média, sobre os castelos, sobre os guerreiros, sobre os reis, sobre a história de Roma e outras civilizações, né? Tudo a respeito do jogo. É um jogo muito legal. Eu acho que toda criança que joga esse jogo vai gostar, vai achar legal, vai achar interessante. E é uma maneira da gente estar utilizando, né, essa ferramenta para chegar no mundo da criança. Nossas crianças hoje, principalmente as mais pobres, elas são muito carentes. Elas gostam muito de jogos e às vezes nem têm acesso a esses jogos. Então, uma ferramenta dessa dentro de sala de aula seria incrível, né? Tá utilizando isso para poder estar entrando, né, no mundo da criança e ao mesmo tempo construindo um conhecimento que talvez de outra maneira ela não assimilaria esse conhecimento, até que eu penso com facilidade, né? Então eu acho que isso seria muito interessante utilizar esse game, né? E, e essa foi a proposta, né, do meu trabalho de conclusão de curso e artigo também, né? E a conclusão que eu cheguei no final, né, depois de ler, refletir, é que o game pode ser utilizado, né? E é importante, né? Porque a gente tá chegando nessa questão, né, de criar cidadãos mais críticos, mais pensadores, né? Fazendo a criança pensar e refletir sobre a sua realidade, utilizando essa ferramenta. E através de uma metodologia da abordagem triangular, né, da Anna May, e que assim é uma ferramenta de uso que pode ser utilizada, pode ser viável e, e é isso aí. É isso aí, professor. Valeu,